Boa noite. Antes de a gente começar hoje os nossos trabalhos, a gente começar a conversar, eu coloquei para vocês um texto no nosso grupo, né? Semana que vem, na próxima, eu vou pedir um recesso para nós, né? Um recesso salutar, inclusive. Minha filha está em casa, está de férias. Vou curtir um pouco minha filha, vou curtir um pouco as férias. Eu acho que todo mundo precisava desse inteirinho aí. Eu acho interessante a gente ter esse tempinho para nossa família. E estava já na programação, vocês viram que eu tinha a programação, que ela termina exatamente no dia 19 com o trabalho do Saulo César Ribeiro da Silva. Coloquei a minha intenção, a minha ideia, é uma sugestão, que é o do livro que a gente poderia estudar, que é Nos Domínios da Mediunidade, que ele seria uma continuação do processo de estudos que a gente vem realizando. Nós começamos com Obreiros da Vida Eterna, onde a gente começou a estudar ali aquela região, né, da quarta esfera espiritual da Terra, aquela região ali onde quarta e quinta, né, que é onde tem as casas, vamos dizer assim, onde fica nosso lar, onde ficam os lares espirituais, né? E estudamos aquela área intermediária, onde ficam as casas transitórias. Depois nós ingressamos, fomos continuando no aprofundamento, né, desses estudos, entramos no Libertação, onde estudamos a região de Trevas, onde está o nosso irmão Gregório, que é o objetivo do trabalho dessa obra. Conhecemos também a região de Abismo, onde também nós estudamos essa região de Abismo. Porém, agora, a partir de agora, no capítulo de hoje, no capítulo 15, o livro ele dá os estudos do André Luiz, eles saem do estudo destas regiões e passa agora para uma parte de estudo, vamos dizer assim, a parte do estudo mediúnico e fenomenológico. Ele vai estudar praticamente agora, visto pelo lado espiritual, com relação à mediunidade. Hoje, por exemplo, inicia-se o trabalho de socorro da nossa irmã Margarida. A nossa irmã Margarida, ela vai começar hoje a ter o primeiro amparo, o primeiro socorro. E onde é feito esse primeiro amparo, esse primeiro socorro? Vai ser realizado num centro espírita, numa casa de acolhimento fraterno, numa casa de atendimento, numa das muitas casas da Seara do Mestre Jesus, que trabalham com relação ao atendimento mediúnico, ao atendimento das pessoas mais necessitadas. Então, hoje, a gente vai começar esse estudo, esse trabalho. Porém, hoje, e nesse livro, no livro Libertação, ele vai apenas dar um esboço do que está acontecendo. Mas ele não vai entrar nos pormenores com relação aos aspectos do médium. Quais os tipos de médium? Por quê? Porque nós vamos ver que este grupo, por exemplo, ele vai tratar exclusivamente uma única médium, que é a médium que vai atender a nossa irmã Margarida, só. Ela não vai fazer um trabalho mais abrangente. E nós sabemos que dentro de uma reunião mediúnica, nós temos médiuns ali que incorporam, que são médiuns, vamos dizer assim, conscientes, outros são semiconscientes, outros são inconscientes. Nós temos médiuns de doador de fluidos, nós temos, vamos dizer assim, a distribuição mediúnica, ela é vastíssima. Ela é vastíssima. E isso nós não encontramos nesse livro, no livro Libertação. André Luiz não é o foco dele nesse livro aprofundar esse estudo. Ele não trabalha com este tipo de estudo no livro Libertação. Isso só é trabalhado no próximo livro, que é Nos Domínios da Mediunidade. Então, a minha proposta é exatamente essa, é que a gente continuasse os nossos estudos, mas agora aprofundasse. Algumas pessoas até comentaram, puxa vida, é um livro muito difícil. Sim, eu tenho certeza disso. É um desafio. Da mesma maneira que foi um desafio trabalhar com o livro Libertação. Quando a gente estava saindo de um livro bem simples, que era Obreiros da Vida Eterna, e como de repente a gente foi para a Libertação, as pessoas começaram a ler ali, nossa, de cara, o irmão Farcos fazendo uma preleção, depois o próprio irmão Rubio faz uma outra preleção sobre o trabalho que ia ser realizado, olhando aquele conjunto da obra, você fala, nossa, vai ser pauleira. E realmente não foi fácil. Não está sendo fácil. O livro Nos Domínios da Mediunidade também não é um livro fácil. É um livro também bastante complexo. É um livro de 30 capítulos. Esse que a nossa irmã Márcia está segurando, Nos Domínios da Mediunidade. Não é um livro fácil.
O linguajar do nosso irmão Aulus não é uma linguagem assim tão simples. Ele tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, e que vai exigir um pouco mais da gente, vai exigir um pouco mais de quem for desenvolver o trabalho de conversa, principalmente nos sinônimos, de trazer alguma coisa que possa ajudar a compreender um pouco melhor, trazer alguma coisa da própria internet que nos dê uma visão um pouco mais aprofundada do que está acontecendo. Ou seja, não vai ser uma tarefa muito fácil. Por isso que eu estou procurando ajuda. Estou procurando ajuda no grupo de pessoas que estejam interessadas em juntos partilhar comigo e construir o desenvolvimento desse livro para a gente estudar junto. E também estou procurando junto do CETRELV, que é um centro espírita com o qual eu estou ligado há muitos anos, e estou vendo com eles se há, por parte deles, também um interesse de, vamos dizer assim, trazer mais gente para dentro desse grupo, que são também trabalhadores do CETRELV para dentro do grupo, para que todos nós juntos estudemos esse livro, e também eu tenho o amparo ali dos trabalhadores do CETRELV, por exemplo, do Roberto, por exemplo, do Marco Antônio, ou até mesmo da Ana, né, quem sabe, para que eles possam nos auxiliar, revezando, para que não fique sobrecarregado na minha parte de fazer os 30 capítulos, mas que a gente, tipo, olha, você faz 8, eu faço 9, você faz 12 capítulos, a gente divide de uma determinada forma, que a gente consiga ali, cada um trabalhar um pedaço, e no conjunto da obra a gente crescer todo mundo junto. Essa é a intenção. Mas isso eu estou só ventilando, gente. Eu só estou conversando por agora, porque nós ainda estamos bem longe, né? Isso seria praticamente para novembro desse ano. E muita coisa ainda vai acontecer. Como eu coloquei lá, muita coisa ainda vai acontecer. Os trabalhos estão sendo retomados nas casas, paulatinamente. Então a gente precisa ver realmente como é que isso vai ficar. De qualquer maneira, é algo que a gente já pode ir ventilando, é algo que a gente já pode ir pensando. Antes da gente começar os nossos trabalhos de hoje, que a gente vai começar o capítulo 15, finalmente o socorro, que no último capítulo, só como uma recordação, no último capítulo nós trabalhamos com o nosso irmão, que era o Leôncio, né? O nosso irmão Leôncio, que ele estava ainda ali com um processo, né? Que o filho dele se encontrava, estava sendo lentamente envenenado, né? E quem estava obsediando o filho dele, é uma obsessão de encarnado sobre encarnado, né? Que a gente viu no último capítulo, né? Era o nosso irmão Feliciano, né? E que era irmão do Eloy. Então havia ali um conjunto de obra, né? E que Eloy não estava aí por um acaso. Lógico, nada acontece por um acaso. Ninguém entra nesse trabalho por um acaso, né? Então Eloy também estava nesse conjunto exatamente porque ele seria também objeto do nosso trabalho. E nós terminamos na semana passada com aquele ato do Eloy que a gente conversou e que a gente conseguiu ali estabelecer entre nós assim o que nós encontramos de melhor naquilo que ele ali colocou, a sua expressão final, né? E hoje a gente finalmente socorro, ou seja, agora André Luiz, Eloy, o irmão Gúbio, nosso irmão Saldanha, agora já convertido no caminho do bem, o nosso irmão o Leôncio, também agora já convertido no caminho do bem, estamos retornando para a casa de Margarida. Margarida continua ainda sobre um processo obsessivo muito feroz. Tirando esses dois irmãos, sobram ainda 58 obsessores que estão trabalhando sobre ela. Então, ela continua realmente sobre um processo muito feroz. Antes de a gente começar os nossos trabalhos, quem poderia fazer a prece de abertura para a gente, por favor? Eu quero fazer. Então, vamos serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e elevando a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores, à espiritualidade que esteja presente, agradecer por mais um dia de nossas vidas, agradecer por mais um dia que estamos com a nossa família, agradecer por nossa
nosso emprego, nossa casa, nossos vizinhos, colegas de trabalho, que todos tenham mais um dia de vida abençoado. E pedir proteção para os espíritos sofredores que se encontram neste momento, ou doentes, ou perturbados, desequilibrados, qualquer que seja o motivo do seu sofrimento. Que a espiritualidade coloque nos corações dessas pessoas um pouco de alento, e vamos pedir também à espiritualidade nos orientar nos nossos estudos de hoje, nos direcionar, para que a gente possa aplicar tudo que a gente aprende no dia a dia e ajudando a quem precisar. E assim iniciaremos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Márcia, obrigado. Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Estamos no capítulo 15, Finalmente Socorro. Vou compartilhar com vocês a tela, para que a gente possa iniciar os nossos estudos na noite de hoje. Capítulo 15, Finalmente Socorro. Grandes expectativas. Sim, grandes expectativas. André, entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade, quase ingênua. E tanto ele como Leôncio passaram a cooperar conosco ativamente nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Vejam que como a gratidão, né, muda o coração das pessoas, né? Agora começam assim reviver, né, essas virtudes tão importantes. A primeira de todas, a humildade, o trabalhar, o servir, né? Isso começa a despertar, né? A gratidão é algo maravilhoso, né? Ambos solicitaram continuidade no mesmo quadro do ambiente, ou seja, olha, vamos procurar manter esse quadro aqui por enquanto, da maneira como está, para não acordarmos contra nós desavisadamente a fúria das entidades ignorantes, que se mantinham em posição contrária à nossa. Vejam, eles estão em um número pequeno. A figura ao lado, ela é bem clara, né? Você percebe aquele de bigodinho ali no fundo, né? Aquele é André Luiz. O do meio, ali, é o nosso irmão Rubio, mais à esquerda da tela é o Eloy. Ao fundo, aquele que já está com o seu semblante, até voltando um pouco mais, é Saldanha. E ao canto, né, você vê a nossa irmã, a Margarida, com os ovoides ligados a ela, né? E os dois hipnotizadores. Um deles que já foi atendido, né, por nós, que é aquele que tem um aspecto menos, não a imagem não tão animalizada, né? Que seria o nosso irmão, o Leôncio. E aquele que está com a imagem mais animalizada é o que vai ser o próximo atendido, que é o Gaspar. Esse realmente ele tem essa imagem assim, e a gente vai compreender por quê que ele foi representado dessa forma. O projeto Imagem, quando ele desenha, ele faz os desenhos que ele ilustra o livro, né? Ele procura realmente, a partir da literatura inteira, ele procura resumir numa imagem, numa construção artística, né? Então, tudo que está dentro dessa construção artística, ela tem uma ideia de nos colocar dentro da obra. Como ali está, como a gente viu aqui, né? Não acordar contra nós desavisadamente a fúria de entidades ignorantes. Vejam que no fundo da imagem está uma série de obsessores ainda ali. E é isso que ele está falando. Olha, vamos por enquanto manter, pelo menos de forma aparente, o que está aqui, porque senão eles podem simplesmente acabar com isso. Então, por enquanto, vamos continuar esse ambiente da mesma forma. André, conheciam de experiência própria o potencial da zona inimiga. Esse potencial da zona inimiga, eu coloquei entre parênteses o livro Obreiros da Vida Eterna,
de onde poderia surgir de imediato centenas de adversários. Por que eu coloquei entre parênteses? Quem estudou comigo o livro Obreiros da Vida Eterna deve lembrar lá no capítulo 11 do livro Obreiros da Vida Eterna, quando a irmã Zenóbia convida André Luiz, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o coordenador da equipe, que era o Jerônimo, eles iriam fazer atendimentos dentro daquela região de Trevas. Eles iam ali caminhar até um determinado local, onde eles iam atender uma pessoa que era que seria o objeto de atendimento deles, que era uma pessoa muito próxima da irmã Zenóbia, né? E durante o trajeto, a irmã Zenóbia falou para todos que eram para eles caminharem em silêncio, para que eles não chamassem a atenção de ninguém. E o que faz André Luiz no meio da caminhada? Ele pega e ele murmura baixinho, chamando o nosso instrutor na época, que era o Jerônimo, porque ele estava curioso com o que ele ouvia. Né? E quando mal ele falou alguma coisa, o que aconteceu? Ele deu todo aquele alvoroço naquela região, todo mundo perguntava quem estava passando, o que estava acontecendo, e aí já começaram a aparecer impropérios, palavras, e aí já bagunçou bastante o processo, né? Então, como ele coloca aqui, conhecido experiência própria, né? Esse potencial, porque ele já tinha vivenciado uma situação como essa, em que o silêncio, naquele momento, era a melhor solução, para que não chamasse a atenção de todos para algo que ainda não se estava preparado, o tempo não tinha chego, não estava preparado para aquilo. Então, se não há um preparo, se o tempo não é propício para isso, mantenhamos o silêncio e esperemos o devido momento, o momento oportuno para isso, né? Assim, abeirando-se de Gúbio, disse Saldanha com preocupação: benfeitor, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nós terrível reação dos que se mostram leais a Gregório. Se a gente se mostrar que a gente mudou de lado, nossa, esses 58 vão cair em cima da gente na hora. Então, vamos novamente esperar o momento oportuno, esperar ter condições oportunas para um bom atendimento de todos que se encontram ali para serem atendidos. Todos vão ser atendidos, mas para isso há necessidade de se esperar o momento oportuno, há necessidade de se esperar que existam condições, não só de ambiente, vibratórias, proteção, e tudo mais para aquilo que venha ocorrer no momento propício. Por enquanto, vamos continuar o nosso trabalho, mas vamos caminhar com parcimônia, com cuidado. Ouvindo os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. E a gente vai ver, né, por que é que ele continua ausente das nossas conversações. Ele não continua ausente porque ele quer. Ele continua ausente porque ele está num processo hipnótico. O próprio olhar quase parado, incapaz de fixar, nos dava ideia de paralisia da alma, de petrificação, de rigidez do pensamento. Ele pensava por si próprio? Não pensava por si próprio. E a gente vai compreender isso mais adiante. O que significava aquela máscara psicológica de magnetizador das sombras? Parecia surdo, quase cego, plenamente insensível. André pergunta, então, ao nosso instrutor Gúbio, por quê? Né? O que significa? Por que ele dá dessa forma? E Gúbio responde, André, obsessores marcadamente endurecidos de coração, que se petrificam, que endurecem, quando sobre a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos do que ele mesmo. O que significa dizer que o seguinte, o nosso irmão Gaspar, aqui, ele é os olhos e os ouvidos de Gregório. Gregório, lá da região de Trevas, ele controla Gaspar pelo pensamento. Ele tem uma ligação mente a mente com Gaspar, de maneira que Gaspar é os olhos e os ouvidos de Gregório dentro daquele agrupamento. Gaspar ali, ele está... Por isso que ele tem, se vocês viram no projeto Imagem, quando ele aparece com aquela fisionomia ali, que parece um lobo, muito parecido com um lobo, que a gente já viu no capítulo 4,
o poder hipnótico que nosso irmão Gregório tem quando ele induziu uma mulher para ela se tornar uma loba, né, que é a licantropia, né? Quando ela transforma, quando ele induz hipnoticamente pelo pensamento, a mulher assumir pela uma brecha que ela tinha, né, uma brecha no seu perispírito, né, causada pelo assassínio que ela tinha matado, o marido e os filhos, né, e ela tinha o remorso, né? Então, pelo remorso, ele induz a ela a se transformar numa loba. Aqui é um pouco diferente. Gaspar também tem problemas, que nós vamos conhecer mais adiante. E por esses problemas, por essa brecha na sua psicosfera, no seu perispírito, no seu halo mental, o nosso irmão Gregório, ele invade por aquela brecha e ele controla Gaspar totalmente. Gaspar está totalmente subjugado ao poder magnético, ao poder hipnótico do nosso irmão Gregório. E nessa situação, ele é os olhos e os ouvidos de Gregório naquele agrupamento. Então, essa influência desses perseguidores, ainda mais fortes e mais perversos do que ele mesmo. Gaspar, ele tem lá os seus problemas, ele é um perseguidor, ele é um obsessor, mas ele está aí agora subjugado por alguém que é muito mais forte do que ele, que é Gregório. Gregório subjuga e o transforma em olhos e ouvidos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispíricos de determinadas entidades, que se revelam pervertidas e ingratas ao bem, e utilizam-nas como instrumentabilidade na extensão do mal que elegeram por sementeira divina. A imagem embaixo ela dá bem essa ideia. Então, eu tenho ali Gregório e tenho ali o nosso irmão Gaspar. Esse fio, né, um fio mental, um fio escuro, né, de uma energia negativa, de baixo padrão vibratório, que liga um no outro. Então, ali Gaspar é os olhos e os ouvidos de Gregório. E ele absorve, né? O Gregório, ele absorve esses centros perispíricos de forma tal que ele muda até a aparência de Gaspar. Ele perde a sua condição humana. Por quê? Monoideísmo. Gaspar, ele está por estar apenas com a ideia fixa que ali é implantada hipnoticamente pelo Gregório nele, ele está começando a perder as suas características humanas. Ele está começando a caminhar para aquilo que a gente já conhece mais futuramente, chegar até numa condição de novoide. Ele está agora preso a uma consciência monoideísta, onde ele está sendo ali subjugado fortemente numa ideia de crueldade e de vingança que ele nem sabe por que ele está realizando, mas está realizando pelo pensamento e pela subjugação a que ele se submete a de Gregório. Demora-se em aflitivo pesadelo. Imagina, né? Que pesadelo deve ser, né? A maneira do homem comum, dentro do qual a destruição de Margarida se lhe torna ideia fixa e obcecante. Por isso começa a destruição do seu próprio aparelho perispíritico. Ele está começando a perder a beleza, né, da composição do aparelho perispiritual, exatamente por esse processo que ele está recebendo dessa obsessão, né, uma obsessão de subjugação que está ali mentalmente tomando conta dele todo. É como se fosse uma possessão mesmo. Isso é quase que uma possessão mesmo. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Olha que bela pergunta do André Luiz. E aí, como é que fica? Quer dizer que acabou? Não tem mais o que fazer? Sim, Rubio, perfeitamente. É lógico que tem. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditamos. Ora, Gregório, magneticamente, pelo pensamento, está controlando Gaspar. Mas a gente pode também, magneticamente, proteger Gaspar contra esse tipo de influência. Passes contrários à ação paralisante vão restituir a normalidade. Tal operação, contudo, exige um momento adequado. Não dá para fazer aqui, não dá para fazer agora. Inclusive porque nós aqui estamos, eles ali, estão um número pequeno de trabalhadores, e ele precisava de energias adicionais que ele não encontra naquele momento. Ele precisava de algumas energias que só vão ser encontradas em um outro tipo de trabalho, que vai ocorrer mais adiante. Há necessidade no feitio de recursos regeneradores intensivos. E esses recursos regeneradores intensivos
não estão disponíveis nesse momento. Então, a operação, contudo, exige um momento adequado. Não dá para fazer agora. Suscetíveis de serem encontrados aonde? Junto a serviços de grupo. Grupos espíritas. Grupos de trabalhadores espíritas. Grupos de desobsessão. Em que a colaboração de muitos se combina a favor de um só quando necessário. Isso tem que ser realizado dentro de um grupo de trabalhadores, dentro de uma casa espírita, né? Dentro de uma equipe de trabalhadores, onde nós vamos ter esses recursos regeneradores intensivos e que vai mais facilmente ajudar esse nosso irmão Gaspar se desligar dessa ligação mental que ele tem com o Gregório. Mas isso só dá para fazer aí? Seria uma pergunta que, teoricamente, nosso irmão André Luiz deveria ter feito, mas não está no livro. A gente pode, eu posso aqui, pelo menos dar, vamos dizer assim, eu posso pelo menos fazer uma especulação com relação a isso, que eu acho importante a gente especular um pouco com relação a isso, porque grupos espíritas desse tipo, do porte de trabalhos realizados de desobsessão, eles começaram a ocorrer com mais segurança, com um certo conhecimento do trabalho, depois que a codificação espírita nos foi apresentada por Allan Kardec. E aí a pergunta é o seguinte, e antes da codificação, como é que ficaria um caso como esse? O nosso irmão Gaspar não seria liberto de uma situação como essa? Sim, seria, normalmente. Como todos os processos obsessivos, como todos os trabalhos antes da codificação kardeciana, eram atendidos normalmente na espiritualidade. Porém, os recursos regeneradores intensivos, esses que nosso irmão aqui está falando, o nosso irmão Gubi está falando, e que fazem com que esse processo seja executado de uma maneira mais eficiente, mais rápida, vamos dizer assim, você encontra realmente nesse conjunto de trabalhadores aqui encarnados, que são as energias neuricas, que vai falar mais um pouco adiante, que são aquilo que também é chamado de ectoplasma. Isso realmente ajuda bastante e esse recurso regenerador ele é mais intensivo, você consegue obter resultados mais rapidamente. Não que isso não seja possível de ser realizado no mundo espiritual, na erraticidade. Pode, sem nenhum problema. Porém, aqui com a cooperação de muitos, como ele coloca, a cooperação de muitos, se combina a favor de um só. E essa energia neurica ali que nós ali fornecemos, isso ajuda bastante. Porque essa energia neurica, esse ectoplasma, ele está muito mais próximo dessas baixas energias que envolvem ali o nosso irmão Gaspar. Elas agem de uma maneira mais direta. É como se fosse uma energia mais bem preparada para um trabalho de regeneração mais intensivo. É um trabalho mais intensivo. Nós vamos ver isso mais adiante. Isso também é muito estudado no próximo livro, né? Nos domínios da mediunidade. Como eu falei, aqui é uma abertura. A gente vai começar a perceber onde é que essas coisas vão começar a terminar. Isso vai terminar lá, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Saldanha, benfeitor, compreendo que demonstrar de pronto a nossa nova situação seria atrair sobre nós terrível reação dos que nos mostram leais a Gregório. Como agir, no entanto? Como é que a gente vai fazer? E Gúbia anuiu com bondade. Sim, Saldanha. Permanece bem inspirado. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas, antes de tudo. Aguardaremos a noite e confiemos na bondade divina que nunca desampara o bem. A bondade de Deus se manifesta em nossa vida toda vez que estendemos a nossa mão para ajudar o próximo. Isso sempre se mostra muito presente, né? Então, confiamos na bondade divina, ela nunca vai nos desamparar. Vai ter um momento certo. Tudo no seu momento certo. Até lá, convém guardarmos um ambiente doméstico sem alterações. Mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Gaspar precisa do nosso ajuda. Gaspar não pode continuar dessa maneira. Todos devem ser atendidos e nós vamos atender a todos. Traz o veículo perispírito enfermiço e viciado, reclamando caridoso auxílio. Coitado, né? Veja a aparência que ele está, como ele está sendo ali obsediado de uma maneira tão cruel, né? Pelo nosso irmão Gregório, né? Está ali destruindo o próprio perispírito do nosso irmão Gaspar.
Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento, abeirando-se da esposa, desalentada e abatida. Quem é Gabriel? É o esposo da Margarida, né? Ele entra no ambiente. E agora, já vamos dizer assim, contando com o auxílio já de Saldanha, contando com o auxílio já do nosso irmão Leôncio, já o nosso irmão Rubio, ele já tem um grau de liberdade um pouco maior. E ele vai começar a utilizar-se desse grau de liberdade e da sutileza, com esse trabalho sutil, com liberdade, mas sempre com o tempo certo, no momento oportuno. Os planos do instrutor. Rubio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz sem chamar atenção e colocou sobre a testa dele a mão direita paternal, dominando-lhe o cérebro e as zonas diretas da inspiração. Vai inspirar o nosso irmão, dando curso, naturalmente, à força magnética suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Ou seja, ele vai inspirar o irmão a fazer pensamentos, a ter outras linhas de pensamento, outros raciocínios, coisa que ele não tinha como fazer antes. Não havia espaço, não havia ambiente para esse tipo de coisa. Agora ele já consegue fazer esse tipo de trabalho e movimentar recursos dentro do nosso irmão para que ele possa ali ter essa sintonia, estabelecer essa sintonia com o irmão Rubio e possa receber essa inspiração. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo. Margarida, dói-me te ver assim, sob o desânimo tão profundo. Ouve, uma ideia subiu-me, súbita me brotou no pensamento. Olha que beleza, né? A inspiração, né? A inspiração, ela traz essa, vamos dizer assim, intuição, né? Porque isso normalmente está ali dentro, né? Ele só precisa ser desperto, né? E houve esse despertar, né? Houve uma ideia súbita que me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos que não te socorreram com eficiência precisa. Permites que eu faça, em nosso favor, o auxílio de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Já não é mais aquele local onde tínhamos ali um médium que vendia sua faculdade mediúnica e, logicamente, se livrava a irmãos do lado espiritual da erraticidade que trabalhavam com aquele comércio mediúnico. Mas aqui nós estamos falando agora de um grupo interessado em espiritismo cristão, a mediunidade com Jesus. Um outro tipo de trabalho, um trabalho renovador. Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Rubio por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrar a inesperada estrada salvadora, e concordou feliz. Olha que inspiração bela, né? Um passe. Na verdade, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando ele atendeu Alencar. Lembra que Alencar, aquele rapaz que estava ali em cima da Lia, que era filha ali com o juiz? É o mesmo processo. Ele está fazendo exatamente o mesmo processo do passe espiritual. Ele está fornecendo energias ali no passe espiritual. Margarida, estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. Que maravilhoso, né? As coisas parecem que estão caminhando, né? O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Rubio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativos de serviço para logo mais à noite. Sozinho, e agora é a parte mais interessante desse capítulo. Sozinho com o ex-perseguidor, considerei que um trabalhador incompleto, em minha posição, precisa estudar sempre. E quem não é um trabalhador incompleto? Vamos pensar nisso, né? Todos nós, né? Um trabalhador incompleto, em minha posição, precisa estudar sempre. Todos nós precisamos estudar sempre. É o que nós estamos fazendo, sempre estudando. E aproximando-me do verdugo, transformado em amigo, interroguei. Essa passagem é linda. Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros atrasados? Bom,
Eu, particularmente, não teria feito essa pergunta, porque eu já sei a resposta, né? Mas é importante, ele está demonstrando. Eu acho interessante que André Luiz, pelas perguntas que ele coloca, ele demonstra que ele é interessadíssimo em trazer o maior potencial de informações possíveis para dentro do livro. Ele não está preocupado em trazer somente informações que, eu vou fazer uma coisa que é para atender um grupo de estudiosos que já tem conhecimento da doutrina espírita. Não, ele sempre parte do mais básico. E vou fazer as perguntas assim, desde as mais básicas até as mais elaboradas. Essa é uma pergunta que todos nós aqui, que já estamos caminhando, estudando, nós praticamente já sabemos a resposta, né? Como explicar o tamanho do temor do nosso lado perante os companheiros atrasados, né? Óbvio, né? Eles estão numa região aqui, que é uma região que está, gente, está entre trevas e entre um umbral. Nós estamos bem no meio ali, né? Não é uma região que tem um grande número de espíritos da luz ali, né? Inclusive porque o ambiente ali não era um ambiente favorável até agora, né? Então, como explicar tamanho temor do nosso lado perante os companheiros atrasados? Saldanha fixou um olhar espantado e observou, lógico, né? Como eu falei, né? Uma pergunta que, no fundo, é uma pergunta muito simplória, né? Por isso que esse olhar espantado, né? Poxa vida, né? É uma coisa que já dava para você perceber que o ambiente aqui, o mar não tá para peixe, né? Meu caro, se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco essa jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro, o fracasso e nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é a força dominante. Se você quiser aqui partir para querer resolver o processo, amigo, o malogro aqui é certo. O fracasso vai ser total. Em questão de alguns minutos, eles vão proceder com o desencarne dela e ela vai desencarnar e está acabado. Vocês não vão conseguir fazer absolutamente nada. Nesses círculos inferiores em que encontramos, a maldade aqui é a força dominante. Não dá para fazer luta aberta. Lembra já lá no começo do livro, quando André Luiz conta que, ao ver ali o estado de Margarida, filha querida de nosso irmão Gúbio, né, ele pensa consigo mesmo, ele fala, né, se fosse eu, já iria afastar todo mundo, já iria começar a aplicar passes. Vocês acham que ele ia conseguir obter algum sucesso? De jeito nenhum. Aqui é a mesma coisa, né? Na verdade, ele está recolocando a mesma pergunta, e para ouvir isso, agora a partir não mais do Gúbio, mas partindo de um obsessor, de um irmão que era um verdugo e que agora se converteu para o lado do bem, mostrando para ele, olha, aquilo que o Google lá já tinha te falado, que não era para dessa forma, é isso aqui. Se você tentar aqui a fazer luta aberta, nós somos apenas em 3 aqui. Eles são em 58, fora o que eles vão chamar lá de fora. A gente vai ser escorraçado daqui de dentro, com certeza. Nós não vamos ter, nós não vamos, em questão de minutos, nós não vamos conseguir fazer mais nada aqui. Então, tudo no momento certo, tudo no momento propício. Tem que agir com sabedoria, com parcimônia, né? Seres prudentes, seres dóceis como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Já o próprio Cristo nos disse isso, né? A gente ter prudência, né? Agir com prudência. Docilidade, mansuetude, mas ao mesmo tempo prudência. Prudência. Serem prudentes. Para combater o mal e vencê-lo, é indispensável possuir a prudência e a abnegação dos anjos. Senão, o próprio Gúbio não teria conseguido libertar Saldanha, não teria conseguido libertar Leôncio dessas garras da obsessão que eles se encontravam. É necessário prudência e abnegação, é necessário o momento certo. De outro modo, é perder tempo, é cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. A abnegação, que é o sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito, Emmanuel. A abnegação, importante a abnegação, né? Eu mesmo, logo depois da minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendidas na intimidade do lar, que o tempo não consumiu de todo o meu espírito, articuladas por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Por que, gente? Porque a oração, gente, a oração é uma ligação com Deus. Quando a gente vai orar,
A gente não pode chegar simplesmente, Pai nosso que estás no céu, ou Ave Maria, chega. Isso não adianta nada, gente. Isso daí é formalidade. A gente já viu que orar sem pensar em Deus, aproximar-se de Deus, colocar-se em comunicação com Deus, não tem sentido. É a mesma coisa que Jesus diz, quando orares, entra no teu quarto, e fechando teu quarto interno, e fechando a porta, coloque em segredo os seus pedidos para o vosso Pai, e teu Pai, que em segredo te atenderá. Ou seja, é se pensar em Deus, aproximar-se de Deus e colocar-se em comunicação com Deus. Não adianta fazer ritual. Não adianta ficar orando apenas da boca para fora. Quando ele colocou articulados, então, pela minha boca, eles caíam em sarcasmo, em gargalhada, porque era nada, não tinha sentido nenhum. Lembra quando nós já estudamos nesse capítulo também as pessoas ali na igreja? Poucos ali estavam seriamente comprometidos com aquilo que foram fazer ali. Eles não foram ali orar, não foram ali agradecer a Deus, não foram ali glorificar, não foram ali mostrar-se que estavam realmente ligados e que queriam manter esse padrão mental de ligação com Deus, mas quantos estavam ali efetivamente dessa maneira? Pouquíssimos. A maioria estava ali apenas para acompanhar os rituais, aquela parte exterior que tanto Jesus tanto falou sobre os fariseus, e tanto criticou, né, os aspectos exteriores, o sepulcro caiado, aquela visão apenas da casca, mas o interno nada mudou, porque o reino de Deus ele não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de nós, é no coração do homem. Então não adianta articuladas por minha boca, mas não estava no coração essa oração, essas velhas orações, elas nasceram do teu coração ou foram apenas raciocínio de pensamento? Puxa vida, lembrei que minha mãe me ensinou o Pai Nosso, vou rezar o Pai Nosso. Tem sentido? Não. Virou sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Foi realmente isso que ele está querendo aqui descrever. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza de coração é pureza de sentimento e pensamento. Lembre que para os hebreus, né, o coração é a sede do sentimento e do pensamento. Por isso que eles aparecem dessa forma. Né? Em verdade, pensamentos menos dignos povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Mas o que adianta? Ele tinha vontade, mas os pensamentos e sentimentos têm que estar ali puros, né? Pureza de coração é que permite ver Deus nas outras pessoas. De outra forma, não tem como, né? Ali havia ainda aquilo que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ainda você tem sentimentos, mas ao mesmo tempo pensamentos que não estão interligados. Você precisa trabalhar ainda com seus sentimentos e pensamentos para que sejam todos eles voltados para o bem. É um trabalho que leva tempo, lógico, leva tempo. Mas aqui ele está demonstrando esse coração ainda não puro, um coração ainda em que haviam pensamentos menos dignos ali povoando. Esforcei-me de alguma sorte e reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil, à frente de um tufão, né? O amor não precisa ser explicado, o amor precisa ser sentido, o amor precisa ser vivido. A caridade é um amor em ação. A caridade é um amor em ação. A caridade, segundo Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Percebem como é um degrau ascensional? Se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos, a virtude santificante, que são essas que eu enumerei, sentida e vivida, bem-aventurados os puros do coração, sentida e vivida, é quase impossível ser vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Você não pode apenas ter sentimento, mas na hora de fazer, sabe? Aí vem o interesse pessoal. E quando o interesse pessoal entrou em campo. O interesse pessoal é orgulho e egoísmo. É a vertente do orgulho e egoísmo. Então, entrou em campo, realmente complica. O amor não precisa ser explicado, o amor precisa ser sentido, o amor precisa ser vivido. Viva aquilo que você fala. Ponha o reino de Deus no seu coração. O coração é a sede do reino de Deus. Um comentário meu, é o único comentário, inclusive, desse capítulo, né?
O ex-obsessor que agora trabalha no mesmo sentido dos benfeitores espirituais, adverte para a necessidade de estarmos sempre vigilantes aos nossos atos e pensamentos. As situações que se nos apresentam no mundo espiritual, que Saldanha denominou ciladas escuras que nos armam, são tão ou mais perigosas que as enfrentadas enquanto encarnados, são as mesmas. Por isso, é necessário o conhecimento e a prática dos preceitos contidos na lei de Deus, que Jesus veio nos relembrar, para que, ao desencarnarmos, venhamos nos encontrar amparados por esses princípios robustos e virtudes santificantes, sentido e de vida. Aqui se referiu Saldanha. O espírito que desencarna desprovido desses princípios torna-se presa fácil de entidades perversas que se destinam à prática do mal e que com ele se afinizam, levando-o a sentimentos como o de vingança que dominava o velho obsessor. Ele não tinha esse sentimento de vingança, não era a brecha por onde ele se obsediava, por onde ele foi obsediado, por onde ele foi controlado. Onde há brechas dentro da nossa psicosfera, do nosso halo mental, é onde a gente é obsediado. Então, a gente precisa, enquanto está aqui encarnado, ir vivendo isso, e introjetando isso em nossos corações, porque depois, lá do outro lado, a gente não tem mais essa proteção que o corpo físico nos dá, e a gente se mostra verdadeiramente como nós somos. E aí, essa lei de atração, principalmente no que se diz respeito a padrão vibratório, a estado vibratório, nos vai colocar exatamente com aqueles com os quais nós nos sintonizamos, nos sentimos bem. Então, a gente precisa ir trabalhando isso aqui agora, né? Esse é o nosso momento, esse é o nosso despertar. A doutrina espírita vem exatamente para isso. Não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Traduzindo a pergunta, falta de conhecimento de como fazer? Não será uma falta de conhecimento de como fazer? E Saldanha, admito que sim, com certeza, né? Todavia, adoro conjunção adversativa, né? Tudo bem, né? Mas não desconheço que maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesmo, mas de nossa dureza contrária à rendição indispensável. Nossa dureza contrária à rendição. De onde vem isso, né? O nosso interesse pessoal. A sabedoria golpeia a ignorância. A bondade humilha a perversidade. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo de inferioridade manobram contra o bem deliberadamente 1000 armas de ressentimento, melindre, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Eles trabalham de toda forma para te desviar do caminho. Eles querem de toda forma que você não continue no caminho. Então, eles manobram isso. E nós, muitas vezes, caímos nessas ciladas, caímos deliberadamente nessas ciladas. Quantas vezes melindres, ressentimentos, calúnia, inveja, ciúme. A gente abre essas portas e quando abre é por onde eles entram, é por onde eles vão explorar. Ah, tá com ciúme? Então vamos explorar o ciúme. Tem inveja? Oh, vamos jogar lenha, vamos jogar gasolina nessa inveja, vamos meter fogo nisso daí, vamos ver até onde isso cresce. E eles fazem mesmo. Então, é onde a gente precisa realmente investir. Investir em controlar, em tentar controlar, em tentar fechar essas brechas, né, que a gente vai abrindo, controlando os nossos sentimentos, procurando desenvolver virtudes, procurando realmente trabalhar na senda do bem, né? Esse é o grande trabalho, né? Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Lógico, né? Você vê aqui, é interessante, né? Você está vendo a forma como o Saldanha está respondendo as perguntas. Você, de cara, né? Quando via ali Saldanha, quando via principalmente Leôncio, você imaginar, devem ser pessoas ignorantes, pessoas que praticamente não tiveram ali conhecimento, não tiveram oportunidade de estudo, mas pelo grau da resposta de Saldanha, não parece ser isso. Então, a pergunta que André Luiz está fazendo é o seguinte, olha, eu percebi pela forma como você está trazendo esclarecimento, como você está me apresentando essas informações, que você não é uma pessoa sem cultura, você não é uma pessoa que não tem cabedal de conhecimento, que não estudou, que não leu livros, que não tem... Você parece ser uma pessoa muito diferente.
Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal dos teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderia ser um ignorante. É isso que ele está querendo dizer. Olha, eu vejo em você alguém que tem conhecimento. E Saldanha, sim. Inteligência não me falta, leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres da ordem geral que me competem. Falta-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Faltava a mão amiga, a mão que coordena, é aquele que... Faltava o Consolador prometido, né? Faltava exatamente o Consolador prometido. O que o Consolador vem nos apresentar, né? O Consolador vem nos apresentar da onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. E como deveremos proceder neste mundo para que possamos, na erraticidade, colhermos aquilo que plantamos aqui. Falta-me, contudo, a companhia de alguém. Quem é esse alguém? O Consolador prometido, o Espiritismo. O Espírito de verdade, Jesus. A inteligência não me faltava, leitura e idem. O que adianta ler, o que adianta apenas gesticular, mas não introjetar isso no coração? Tentar, pelo menos, viver isso a cada dia vivendo um pouquinho diferente, mudando, principalmente hábitos, mudança de hábitos. Isso é importante. É a reforma íntima. Reforma íntima é a mudança de hábitos, para hábitos melhores, para desenvolver virtudes. No meio de tantos males, preocupado com a esposa e a nora desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. É que ele estava acostumado àquele processo ritualístico. E o espaço mental dele, dentro daquele processo ritualístico, não mostrava com convicção, com certeza, aquilo que era o caminho que ele deveria adotar. O benfeitor Gubbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. E isso, para mim, bastou plenamente. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Foi o que o Gubbio fez. Ele venceu o mal com a prática do bem, com o desenvolvimento da gratidão no coração das pessoas. E é essa que é a melhor forma, é o trabalho que realmente recupera, que mostra para as pessoas como é poderoso o bem no desenvolvimento da gratidão e de abrir os olhos das pessoas para esse caminho, né? Isso realmente foi tudo para eles. O Consolador é exatamente isso. Conheço de experiência própria quem são os revoltados, em cuja equipe trabalhei até ontem. E, francamente, ainda não sei o que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúria, onde sofrimentos inenarráveis me aguardariam. Contudo, note que transformação salutar nos possui agora o espírito. Eu me convenci de que o bem pode vencer o mal e não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Não importa o quanto você percorreu o caminho errado, você sempre pode dar meia volta e seguir pelo caminho certo. Essa transformação, ela não acontece da noite para o dia. Esse despertar, ele tem um momento certo. O próprio André Luiz ficou 8 anos no umbral para aprender a fazer uma oração vivida e sentida, para que ele fechasse os olhos, fechasse para o seu mundo interno, ou seja, entrar no seu quarto interno, fechou os olhos e orou, né? Se há um Deus, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. E quando ele abre os olhos, Clarencio estava ali ao lado dele. Clarencio esteve ali ao lado dele 8 anos, esperando esse momento oportuno. Tudo no momento certo, tudo no momento oportuno. Essa transformação solitária que vem ali, ela não é uma coisa assim que... não é uma varinha de condão que dá um toque e está tudo resolvido. Não, isso é um trabalho que vai sendo desenvolvendo. E essa transformação, ela acontece no momento em que o espírito percebe que, nossa, não dá mais para continuar nesse caminho. Esse caminho, ele está só trazendo dor e sofrimento. É uma angústia atrás da outra. O caminho é errado. Você pode dar meia volta e seguir pelo caminho certo. Por que não? Recomeçar todo dia, quando amanhece, quando a gente levanta, é uma nova oportunidade, uma oportunidade de fazer diferente. O que a gente fez ontem, hoje eu posso fazer diferente. Um novo recomeço.
E eles não pretendiam regressar a esse caminho. Por que regressar para esse caminho? Esse caminho só é dor e sofrimento. Eu conheço o caminho do bem, eu conheço o que isso está proporcionando no meu coração, o que está proporcionando no coração daqueles que eu amo, que estão à minha volta, a gratidão de todos. Para que eu vou regressar nesse caminho? Não mais, não mais. Uma vez liberto, vamos em frente. Leôncio, que nos olhava atencioso, registrou-nos a conversação e asseverou por sua vez: eu também, não mais posso servir nas fileiras da vingança, estou farto, estou cansado. É o farto, eu coloquei esse estou farto, é o mesmo farto do André Luiz depois de 8 anos no umbral. Eu estou farto, eu não aguento mais caminhar nesse sentido. Haverá mais alegria nos céus por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Lucas capítulo 15, versículo 7. Essa parábola é a parábola do grupo de parábolas que trabalha a misericórdia divina, né? Essa é a parábola das ovelhas, né? Que ali é um agrupamento de 100 ovelhas, em que uma delas fica perdida, né? E o pastor, ele deixa as 99 ou no monte, ou no deserto, ou em segurança, né? E vai em busca dessa que se perdeu. E aí, quando ele encontra a sua ovelha, ele fica muito feliz. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos, os 99 que ficaram, que estavam em segurança. E ele traz essa ovelha nos braços, traz essa ovelha carregando ela de volta, porque é aquela ovelha que estava perdida e que está retornando para casa. E também faz parte desse mesmo rol dessas parábolas, né, que trabalham com a misericórdia divina, a parábola da dracma perdida, né? A dracma perdida também é o mesmo sentido, e a parábola também do filho pródigo, também conhecida como a parábola dos 2 filhos. Lembram que ali o pai separa a herança, um dos filhos fica com o pai e o outro vai e gasta isso tudo, perde tudo isso, praticamente, vamos dizer assim, joga fora toda aquela herança que ele possuía. E chega até mesmo, como na própria parábola coloca, a apacentar porcos, né? Gente, para os judeus, isso sabe, é chegar no mais do fundo do poço. E aí ele lembra, né, do pai, né? Ele lembra de Jesus, ele lembra de Deus, né? Ele lembra do pai. E fala assim, puxa vida, lá na casa do meu pai, até mesmo os servos têm pão, eu vou retornar para a casa do pai. E quando ele está retornando, quando o pai vê ele de longe, o que o pai faz? Ele fica esperando ali na porta para o filho chegar e falar, eu não te falei? Você foi lá e jogou tudo fora? Mas o que ele faz? Ele não faz isso, não. Ele sai correndo, ele sai e vai abraçar o filho, receber os filhos nos braços, porque era um filho que estava perdido e que está voltando. Haverá mais alegria nos céus por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não necessitam de conversão. Essas 3 parábolas fazem parte desse rol das parábolas que trabalham com a misericórdia divina. Então, é esse trabalho que Gubbio está fazendo, é o trabalho da misericórdia divina, é o trabalho de ir ali granjeando devagarzinho, um por um. Ele vai atender todos, gente. Todos vão ser atendidos, todos eles. Garanti aos 2 nossa simpatia e prometi-lhes em nome do nosso instrutor que não lhe faltaria acolhimento em plano superior. Agora que vocês se converteram, vamos, com certeza, provavelmente aqui especulando, entre aspas, provavelmente mais adiante eles vão ser recolhidos para uma casa transitória. Nessa casa transitória, vão passar por todo aquele atendimento que nós já estudamos no Obreiros da Vida Eterna, para depois serem levados para um lar, onde ali, como a exemplo de nosso lar, um lar espiritual, onde ali eles vão ter integração com outros que fazem parte da sua família espiritual e vão começar a programar a sua reencarnação para poder recuperar, para poder fazer todo o trabalho de recuperação, todo o trabalho de aprendizagem que ainda cabe a eles a serem executados, né? Então, todo um processo que ainda vai ter que ocorrer daqui para frente. Sorriam satisfeitos quando Gubbio retornou ao aposento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam logo mais à noite a uma reunião familiar,
de importante setor de socorro mediúnico naquela cidade. União familiar de importante setor de socorro mediúnico naquela cidade. Nós estamos em 1949. As reuniões espíritas não eram poucos os centros espíritas. Grande parte das reuniões eram feitas em casa. Os trabalhos de desobsessão eram realizados no reduto doméstico, em casa mesmo. Ali se reunia um grupo e esse grupo fazia esse tipo de trabalho. Não que não houvesse a codificação, não que não houvesse já os estudos ali envolvendo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, toda a codificação kardeciana. Não. É que ainda o número de centros não eram tão grandes e tão organizados como são hoje. Os trabalhos ainda eram, muitos deles, feitos em reuniões familiares, dentro de casa. Por isso, esse aspecto de 1949. A gente precisa contextualizar o livro. O livro está sendo narrado em 1949. Então, estamos no contexto da vida de 1949. Margarida e Gaspar, o hipnotizador, receberiam recursos eficientes. Com ansiedade, aguardamos o anoitecer. Pouco antes das 20 horas, um automóvel recebia o casal, que se foi acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides, ainda ligados à cabeça da enferma, sob o processo de imantação. Lembrem que eles tinham colocado esses ovoides, que eles estavam ali com as ideias fixas, né? Extraindo energias, sugando energias, vampirizando, né? Energias de Margarida, né? Processo cruel de obsessão, né? Saldanha tivera cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que tentavam nos seguir, tranquilizando-nos, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Com certeza, né? Com muita razão, né? Daqui para frente, a gente vai abrir para a reunião mediúnica. E eu não sei se vale a pena a gente continuar, ou se a gente pode parar e conversar um pouco a respeito do que a gente viu até agora, e a gente abre a reunião mediúnica. Eu acho que é até mais interessante para a gente abrir esse estudo da reunião mediúnica, porque se a gente abrir agora, são 9 horas e praticamente 9h10, né? Se a gente abrir isso agora, a gente teria que terminar o capítulo. E nós vamos ter tempo suficiente. Se eu abrir daqui para frente, a gente vai terminar esse capítulo provavelmente lá para 9h30, 15 para as 10. Então, eu acho que é interessante a gente parar por aqui e fazer alguns comentários do que a gente viu até aqui e abrir a reunião mediúnica já no próximo encontro, que será daqui 2 terças-feiras. Daqui 2 terças-feiras a gente retorna, né? E a gente abre a partir da reunião mediúnica. A partir daqui, inclusive eu coloquei isso até em preto, em amarelo, em branco, a partir daqui já é o começo do livro Nos Domínios da Mediunidade. A partir daqui, a gente começa a entender o que acontece dentro de uma reunião mediúnica. O livro, a partir daqui, ele vai fazer vamos dizer assim, um passeio. André Luiz ele vai apenas trazer algumas informações referentes à reunião. Ele não vai aprofundar em nada do que está acontecendo. Ele vai fazer apenas um passeio geral. E ele vai trabalhar mais com um aspecto da médium que está trabalhando nessa reunião. Essa médium, ela está passando por um processo obsessivo. Ela vai ajudar o nosso irmão aqui, o nosso irmão Gaspar, ela vai ajudar a nossa irmã Margarida, mas ela em si, ela tem uma brecha provocada na sua psicosfera, no seu halo mental, dos ciúmes. E por essa brecha, espíritos obsessores vão estar obsediando ela. E nós vamos ver que isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Acontece muito isso, tá? Principalmente com médiuns invigilantes. O médium invigilante, eles conseguem captar essas brechas que há na sua psicosfera, que são encontradas ali no seu halo mental, no seu perispírito, e eles conseguem por ali alimentar essas brechas. E eles vão paulatinamente afastando os médiuns do trabalho. Então, o livro Libertação, nesse aspecto dessa observação aqui da reunião mediúnica, ele vai trabalhar no estudo especificamente daqui para frente
do médium e das influências que o médium pode receber. E ele vai trabalhar com a influência direta sobre essa médium. Vai ser um trabalho muito bonito que vai ser realizado daqui para frente e muito importante. Por isso que eu acho importante a gente deixar para isso para a próxima reunião, porque é um trabalho que depois que a gente estudar pode suscitar bastante perguntas que a gente pode aqui dialogar entre nós, porque o médium realmente ele fica sujeito a essas influenciações? Sim, ele fica sujeito. Por enquanto, a gente está fazendo apenas um esboço, mas isso vai ser tratado, vai ser bem, vamos dizer assim, bem estudado pelo nosso irmão André Luiz, que vai fazer essas observações. A nossa irmã, aqui, a nossa irmã Margarida, como eu falei, daqui para frente, ela vai ser atendida nessa reunião mediúnica, ela vai receber o atendimento, ela vai ter ali parte dos seus problemas resolvidos já nessa sessão mediúnica. O nosso irmão Gaspar vai ser atendido nessa reunião mediúnica, vai também ter parte do seu atendimento ali também realizado nessa reunião mediúnica, mas André Luiz ele não vai se ater ao fato da reunião. Ele vai, terminando o trabalho, Eloy, Margarida, Saldanha e Gaspar vão retornar à casa. Lá, a casa de Margarida, junto com o marido dela, que é o nosso irmão, que tem dificuldade para guardar nomes, né? Ai, eu esqueci o nome dele. Gabriel. Gabriel, muito obrigado. Vai retornar. Só que o André Luiz vai pedir para o nosso irmão Rubio, olha, eu quero ficar aqui um pouquinho com outro personagem que vai aparecer mais aqui à frente, que é o Sidônio, que é o responsável, é o mentor dessa equipe de trabalho. Eu quero ficar aqui um pouco mais com o Sidônio, porque Sidônio me falou que essa médium é uma boa trabalhadora da seara espírita, mas ela tem problemas, ela é invigilante. E ela tem problemas e eu quero acompanhar, porque eu quero trazer essas informações, eu quero levar essas informações para quem está estudando, eu quero mostrar para o pessoal que os médiuns também estão sujeitos a serem obsediados, e como eles são obsediados, de que maneira eles são obsediados. Então, isso é o nosso trabalho para daqui 15 dias. Nós temos 2 terça-feiras que nós vamos ficar afastados, né? Então, teoricamente, 21 dias, né? Então, daqui 21 dias a gente vai retornar exatamente nesse ponto. Eu vou parar por enquanto, que eu acho que é interessante a gente parar por aqui, e vou abrir para a gente conversar um pouco sobre o que a gente realizou até aqui agora. Eu queria ver de vocês se alguém gostaria de colocar algo mais, ou se queria trazer algo mais. Inclusive, se quiser comentar alguma coisa referente à escolha dos livros, se de repente, olha, eu acho que não é o caminho a gente seguir por exemplo, como eu sugeri, uma sugestão, né? Nos domínios da mediunidade, mas a gente poderia seguir por um outro caminho. Puxa vida, por que não? Vamos conversar. Temos esse espaço e temos essa oportunidade. Mas também vamos conversar um pouco sobre aquilo que falamos até agora. Passo a palavra para vocês, por favor. Edu, enquanto você estava lendo, né, dando aula, eu fiquei aqui pensando como é importante a paciência, né? Tanto no nosso plano, como no plano espiritual, né? Como é importante cultivar a paciência, porque quanta coisa a gente faz errado por ser impaciente, né? Não saber o tempo certo de fazer as coisas. Então, é para a gente pensar bem com relação a isso, né? Ter a calma necessária para agir, né? E outra coisa, quando a gente fala de fazer o bem, né? Mas não é só também fazer o bem por fazer o bem. Você tem que fazer o bem com amor, né? Porque eu me lembro naquele livro Voltei, quanta coisa aquele irmão fazia, né? Ele dava sopa pobre, levantava 4 horas da manhã, fazia atendimento fraterno, blá, blá, blá. Só que chegou uma hora que aquilo era mecânico. Ele não tinha mais, ele não fazia mais com aquele amor do começo, né?
E quando ele chega no plano espiritual, o que que acontece? Ele vê que ele não tem a mesma luminosidade do que muitos, apesar dele ter feito muitas coisas, né? Então, assim, a gente observar que não é assim, ah, eu vou pegar um cobertor, vou dar para aquele pobre porque está com frio. Não, né? Tem que ser algo muito espontâneo, ser algo que tem que vir de dentro mesmo. Né? É como outro dia estava passando no SPTV, acho que mais ou menos umas 20 famílias que tinham casa para morar, né? Mas que com relação à pandemia, perderam emprego, enfim. E estão morando embaixo daquele viaduto na Washington Luiz. Então, diz que as pessoas passam e atiram assim, saco de mantimento. E aí eles diziam assim, às vezes eles têm medo de parar, né? Porque nós somos em muitos, né? Então atira. Só que quando eles atiram, a gente não consegue pegar, porque aquilo explode no chão, arrebenta tudo e a gente não consegue catar, né? Então, eu acho assim que, né? Dá uma paradinha, não sei, né? Eu acho que tudo assim, existem muitas formas de fazer o bem, né? Mas eu acho que precisa muito amor para fazer, porque senão é um bem inútil, né? Não sei, minha opinião, né? Compartilho da sua opinião e a gente vê essa falsa aparência do bem, ela aparece muito, né? É aquela história que a gente ouve normalmente os palestrantes falarem assim, né? O sujeito, vai ter a distribuição do sopão do centro, né? E aí tem lá o presidente do centro e pergunta para ele, você não vai no sopão do centro? E ele vira e fala assim, lógico que eu vou. Se não for, o que que vão falar de mim? Ele está indo pelo sentimento de que ele está ali ajudando o próximo, praticando a caridade, sentindo, dando energias, né, sobre aquilo, ou ele está indo ali só porque, está todo mundo olhando, já imaginou se eu não estivesse aqui? Isso é falsa aparência do bem, né? Essa é a falsa aparência do bem. Né? E a gente, infelizmente, Mari, é verdade, a gente veste muitas máscaras, né? A gente, muitas vezes, mestre máscaras e a gente precisava ser um pouco mais autêntico, né? Precisava realmente ser um pouco mais autêntico. Aliás, a reflexão Pode do falar um Saulo. pouquinho mais alto, Marcelo? Aliás, a reflexão do Saulo de hoje de manhã foi essa: a falsa aparência do bem, do servir. Aquela pessoa que faz a mão direita sabendo que faz a esquerda. Foi justamente a reflexão do Saulo de hoje de manhã. Foi bem, bem legal. Eu não assisti, ele falou sobre isso, então. Puxa vida, que bacana, né? Que a gente acaba sempre se sintonizando, né? Sempre alguma coisa acaba sintonizando. Mas é bem por aí, né? A mão direita não precisa saber o que a esquerda estava fazendo. Né? E tem uma história que é muito interessante, né? Que o Simão Pedro costuma contar muito essa história, né? Que no centro dele, lá em Patrocínio, em Minas Gerais, que é a Casa do Caminho, que um irmão apareceu na Casa do Caminho e que ele veio pedir uma cesta básica, que ele não era um necessitado, era uma pessoa que estava precisando dessa cesta básica. Que ele era um pintor de parede, né? E que ele havia caído da escada e tinha quebrado a perna, né? E que ele estava impossibilitado de continuar as atividades profissionais dele e ele não tinha mais o que comer em casa. E que era próximo do Natal, ele tinha chegado em casa e que os filhos deles tinham chegado, pai, o que nós vamos comer? É Natal, não temos nada em casa, né? E ele tinha saído desesperado, e ele tinha entrado no centro, e ele tinha chegado ali no centro do Simão e trouxe a chave do carro, que é o veículo de trabalho dele. E colocou a chave do carro na mesa assim e falou, olha, eu preciso de uma cesta básica, eu deixo a chave do meu carro aqui, porque eu vou trazer a cesta básica para vocês de volta, mas eu preciso de uma cesta básica. E aí disse que eles saíram para dar uma olhada e o carro da pessoa, o que era? Diz que era um Chevette 70 e pouco,
que pesava 2 toneladas só de massa, né? Os pneus estavam praticamente no aro, né? Era o veículo de trabalho do sujeito, era o veículo onde ele colocava ali as tintas, as escadas, ia fazer o trabalho, era o veículo de trabalho dele, né? E que o Simão fala que naquele momento eles não tinham nenhuma cesta básica ali no centro, né? Então ele ligou para uma pessoa, que era uma pessoa que fazia, né, que trabalhava com esse negócio de cesta básica, que programava e fazia cesta básica, e essa pessoa falou para ele, olha, fala para ele aguardar um segundinho, que eu já levo, que a gente já vai atender. E passou um determinado tempo, essa pessoa apareceu. Essa pessoa apareceu lá e apareceu com uma cesta básica, mas em saquinhos. Essa pessoa ela abriu a cesta básica, passou no supermercado, catou os saquinhos do supermercado e foi colocando as coisas tudo dentro dos saquinhos do supermercado. E entregou a cesta básica para essa pessoa nos saquinhos do supermercado. E por que isso? Essa pessoa não tinha falado para os filhos dele em casa, espera um pouquinho que o papai vai no supermercado e vai resolver esse problema. Então, ela deu as coisas para essa pessoa, não tipo, toma a cesta e leva. Não, a preocupação com a dignidade daquele ser humano perante os filhos. Isso é fazer o que a mão direita não sabe o que a outra está fazendo. Preocupação com a dignidade daquela pessoa perante os filhos. Ela não chegou só, toma a sua cesta básica, leva embora. Não, se preocupou, colocou no saquinho, entregou tudo para ele, para que ele pudesse levar, chegar em casa, mantendo a dignidade do pai perante os filhos, trazendo ali o alimento para os filhos. O trabalho do pai junto aos filhos. Diz que esse irmão, lógico, ele se recuperou, né, do problema da perna. Depois ele voltou ali no centro, né, que o Simão fala, é um trabalhador da Casa do Caminho até hoje, como o Simão nos conta, né? E que ele falou, agora eu vou pintar o centro, né? E aí o Simão falou, tudo bem, pode pintar, mas nós vamos pagar pela pintura. E ele, não vai pagar. Não, nós vamos pagar. E aí ele até acabou pintando o centro e ele foi um trabalhador da casa até hoje. Percebem que a gratidão aqui desenvolveu nele um sentimento de gratidão por aquilo que o centro tinha feito por ele, uma gratidão que agora se abre para as outras pessoas às quais ele está grato e está trabalhando no centro, e a dignidade que ele conseguiu manter perante os filhos dele. Então, percebem que esse trabalho, ele tem que ser um trabalho em conjunto, ele não pode ser como, assim, ó, toma, você precisa de uma cesta básica? Tá bom, não toma, leva a cesta básica. Não, a preocupação com a dignidade. Olha, gente, tem vezes que a gente está distribuindo roupas para as pessoas, né? E tem pessoas que pegam uma roupa branca, por exemplo, e falam assim, eu não quero ficar com essa roupa. E sabe por que eles não querem? Porque ele não sabe quando é que ele vai poder trocar de novo. E uma roupa branca para alguém que está na rua, um dia e meio, ela já está cinza, preta. Então, por isso que às vezes eles não pegam. Eu não quero essa roupa branca. Não é que ele não quer, é que para ele não sabe quando ele vai ter a oportunidade de trocar de novo. Então, uma roupa de uma cor escura, para ele que está na rua, é bem mais útil do que uma roupa de uma cor clara. Não que se não tiver uma outra, ele não pegue aquela, mas ele vai dar preferência, logicamente, por uma roupa de cor escura. E isso não desmerece o trabalho. Não é que ele esteja sendo ingrato, é que ele está procurando atender as necessidades pelas quais ele está passando. Necessidades que, nesse momento, no imperativo do momento em que ele se encontra, eu não sei quando eu vou trocar de roupa novamente. Então, uma roupa escura, para mim, seria muito melhor. Então, essas coisas que a gente, quando está trabalhando, principalmente com as pessoas mais carentes, é que a gente tem que ter consciência, principalmente do tipo, eu sou totalmente contrário, nossa, eu acho isso assim, o fim do mundo, né? Tirar foto de gente que está recebendo cesta básica. Já é uma situação não agradável para ninguém. Então, por que expor ainda mais? Para que expor ainda mais? Ou daquelas tipos assim, hoje nós vamos fazer um almoço beneficente, mas só vai almoçar quem assistir a palestra. E aí o sujeito entra na palestra com o estômago roncando, praticamente saindo pela boca, não vê a hora de terminar a palestra para ir assistir, para ir comer. Puxa vida, por que não deixa a pessoa... Vai lá, você está com fome? Vai e almoça.
Depois, se você se sentir bem, se você se sentir grato por aquilo que Deus está te oferecendo, por que você não ouve um pouco a palavra de Deus? Eu tenho certeza que, falado dessa maneira, muitos vão almoçar, se sentir satisfeitos, gratos a Deus. Então, vamos ouvir um pouco o que Deus pode nos falar a partir do Evangelho de Jesus. Vamos ouvir um pouquinho. Tenho certeza que muitos vão se sentir bem melhor e vão se sentir muito mais satisfeitos em receber esse alimento espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E essa palavra, ela tem que trazer não só o alimento, mas também o aconchego, né? Então, esse aspecto que eu acho interessante. Eu não sei se o Saulo trabalhou nesse sentido, né? Mas é mais ou menos a ideia. Eu não assisti o de hoje de manhã, eu construí basicamente pelo que eu aqui tive a inspiração de narrar. Mas acho interessante a gente pensar nesses aspectos, é muito importante. Rosilene, quer falar alguma coisa? Não, duas coisinhas. O Edu, né? O Edu e todo mundo. A mesma coisa também na Igreja Católica, né? Eu acho que passa aquela caixinha, aquele saquinho, nem sei mais o que passa. Eu acho isso meio constrangedor, porque às vezes a pessoa não tem condição. E parece assim que o fato de você não doar alguma coisa, você, tipo, não... sabe, você não quer ajudar. Você está recebendo toda aquela missa, aquela energia, né, que eles não veem por energia, mas você não está querendo ajudar, você não está querendo colaborar. Tipo, poxa, será que não tem R$2 para ajudar? Eu acho isso tão chato, né? Na época, quando eu ia, assim, bem esporádico, eu sentia, assim, meio chato para as pessoas mais velhas, que às vezes sempre estão lá na frente, né? Querendo, às vezes tem até um afazer durante o dia e na missa, né? E às vezes não tem condição de ficar. E passava assim, ficava na frente da pessoa, tipo, você não vai dar. Eu também acho isso, acho que é legal assim, você sabe onde que tem que doar. Se você quer doar, você vai e coloca lá, né? Deixar à vontade para a pessoa decidir. Mas a minha pergunta é outra, sobre o livro, o que a gente está estudando. O Edu, assim, esse lugar onde a Margarida está, com aquela energia toda, né, negativa e tudo mais, a casa, pela história, assim, pelo que, né, está contando no livro, foram poucas as pessoas que tinham um orientador espiritual, um anjo da guarda nem foi citado em nenhum momento aí. Por causa da densidade da energia, esses espíritos que se dizem que todos nós temos um anjo guardião, né? No caso, onde estão esses anjos guardiões do Saldanha, do Gaspar, da Neta? Isso não foi não foi comentado no livro porque não era o objetivo e tudo mais, ou porque eles não estavam próximos devido à carga energética e tudo mais. É isso que eu queria saber. Não havia sintonia com eles. Nenhum deles, em nenhum momento, nenhum deles estabeleceu sintonia com o anjo da guarda. Nós, espíritas, e muitos dos evangélicos, principalmente aqueles que conhecem um pouco dos ensinos do Mestre Jesus, tem muito essa ideia do anjo da guarda, do anjo guardião. Agora, você ter isso e você estabelecer uma sintonia com esse, ou seja, saber e não sintonizar, se você não sintoniza, ele também não sintoniza com você. Normalmente, o anjo da guarda ele não fica ao lado do seu tutelado, ele é um anjo. E por ele ser um anjo, ele está numa atmosfera espiritual bem mais elevada. Ele está distante. Porém, ele pode estar distante, mas estar próximo, porque basta um pensamento. Lembra quando André Luiz falou com a mãe dele, que estava na sexta esfera espiritual? Ela falou para ele, olha, no momento em que você pensar em mim, eu estarei aqui ao seu lado. A mesma coisa acontece com o anjo da guarda. No momento em que você estabelece uma sintonia com ele, ele estabelece uma sintonia com você. No momento em que você recorre a ele pedindo boas inspirações ele pode te oferecer. Agora, se você não estabelece sintonia e se você não solicita nada, ele respeita o quê? Aquilo que você possui, que é o
livre-arbítrio. Escolhas que você mesmo fez. Cada um deles ali fez a escolha particular. Você tem um anjo da guarda, todos nós temos um anjo da guarda, que nos foi confiado por Deus e que está ao nosso lado. Agora, estabelecer sintonia com ele, estabelecer linhas de pensamento para que nós possamos receber inspiração, cabe partir de nós. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele pode, muitas vezes ele vem e te inspira. Olha, não segue por esse caminho, meu filho. Só que ele não te impede. Você segue. E ele vai depois falar, eu não te falei para ir? Não. Ele vai ficar ali esperando. Como na parábola do filho pródigo, dos 2 filhos. Ele vai ficar esperando. No momento em que você... Puxa, olha que coisa que eu fiz, eu vou retornar. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? De braços abertos, eu estou esperando para te ajudar. Venha e nós vamos caminhar junto. Eu vou te ajudar. Você vai refazer o caminho. Eu não vou fazer o caminho por você, de maneira nenhuma. Mas a gente vai refazer o caminho juntos. Então, sintonia, principalmente. Estabelecer sintonia e se permitir. Porque, afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio, né, Rosilene? Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o livre-arbítrio de estar com ele ou de falar, eu não quero. Então, todos eles têm. Mas todos eles não estabeleceram sintonias com esses anjos da guarda. Seria, no caso, só abrir uma brecha para essa sintonia para eles estarem sendo atendidos, né? Exatamente. Só que... No caso do Saldanha, quando ele estava fazendo as orações dele, nessa parte que eu também me apeguei, que ele estava fazendo as orações dele, que ele estava tentando se sintonizar, né, com algo com um bem. Mas eu acho que a influência negativa ali era tamanha, tão grande, e por ele também levar um espírito de vingança, um pensamento mais maldoso, por mais que a vontade era tão menor do que a vontade de se vingar, e aí, no fim, não rolou, né? Ele tinha um degrau de vingança com uma pessoa. E, ao mesmo tempo, ele queria orar e as pessoas falavam, você é tonto, rapaz, você está orando para quê? Você acha que vai mudar alguma coisa? Vem cá, que a gente vai te ajudar, você vai ver como você vai se vingar, esse cara não vai ficar assim impune. E aí vinha todo esse grupo, é isso aí que acontece. Desculpa, mas é bem mudando aqui, usando uma licença poética, mas é nesse aspecto mesmo. E como ele falou, ele tinha um soprinho de vontade, né, de se elevar, mas um montão, um furacão em volta dele. Deixa disso, cara, vai ficar aí para quê? Vem aqui com a gente que a gente vai dar um jeito para você. É por aí. E aí você se deixa levar, deixa se levar. A porta estreita e a porta larga, né? É bem por aí, né? A porta estreita é mais difícil. É bem mais difícil. Porque é vencer a si mesmo, não vencer a si mesmo. Bom, gente, é isso. Maggie, quer colocar alguma coisa? Edu, eu achei assim incrível eles conseguirem levar uma mulher com tantas influências sobre ela, até com o Voids na cabeça lá, levarem ela. Ela conseguiu se levantar e foi até um local. Normalmente, eu acho que não conseguiria, porque a pessoa fica realmente de cama, muito mal, né? Eu tenho a minha cunhada, que ela me dá um trabalho enorme nesse sentido, e uma vez a doutora Melo mandou 4 médiums na casa dela por 4 semanas, para a gente conseguir ela tirar da cama. Ela ficou igual tá a Margarida, e só saiu depois de 4 semanas de tratamento, com a turma do Minol vindo lá na casa e mexendo com ela. Ela tinha 11 obsessores nela. Ela não levantava mais da cama, ela se entregou, não tomava mais o remédio. Nós já íamos interná-la quando eu falei com o doutor Melo, e ele fez esse trabalho, mas ele não conseguiu a distância. Então, eu achei incrível que aqui você fala em 48, né? E conseguiram levar a dona Margarida lá para o... Eu falei, puxa vida, né? Que poder, né? É o trabalho do Gúbio, né? O Gúbio, ele é um trabalhador específico desse tipo de trabalho, né? E esses passes, ele passou o dia inteiro, né? Praticando passes, né, sobre ela, para ir dando energias para que ela pudesse ter um pouco de energia para sair. E ela fazer a ligação, né? Sim, eu quero, eu tô...
né? Porque ali foi uma brechinha que ela respondeu e o marido pegou, né? Eu falei, puxa... Ele conseguiu quebrar um pouco aquilo que o Melo conseguiu com os médiuns, né? Quebrar um pouco a atmosfera espiritual, afastou um pouco os obsessores. Na verdade, só sobrou dos diretos, só sobrou Gaspar, porque Saldanha e o Leôncio se afastaram. Então só tinha ali Gaspar. E Gaspar, na verdade, ele estava mais ou menos num processo hipnótico. Ele era um obsessor, mas ele não era um obsessor direto. Ele era os olhos e os ouvidos do Gregório. Então, o processo obsessivo sobre ela não estava tão forte naquele momento. É a brecha que você falou. É a brecha em que ele conseguiu colocar energias e tirar ela para fazer esse tratamento fora. Só daí que eu passei a levá-la direto lá no centro e ela ficar na sala de cura. Só depois desse tratamento na casa. É ponto de quebra, né? Foi. Então, é bom você trazer isso, porque é um caso real, né? Apesar de André Luiz estar nos narrando um caso real também, né? Mas aqui é um caso que no nosso próprio grupo. É importante para a gente ver como funciona esse trabalho. E é exatamente a mesma... Eu ficava na reunião deles, né? E aí, toda vez que saía um, que eles debatiam, ia embora, eu fazia assim com o meu dedo, né? E na última vez tiraram 11 de cima dela. E aí ela levantou, tomou banho, se alimentou e passou a frequentar a casa. Que bom. Né? É um trabalho muito, muito bonito. Muito bacana. Não tem como, depois disso, não tem como você não acreditar, né, no poder da oração, no poder do magnetismo, do bem, né? É uma coisa assim que... Porque a gente lê o livro, parece que é uma licença poética. Real, Não, né? não é, não. Não, então, eu sei disso, mas assim, é uma coisa tão assim que a gente vê as figurinhas, desenhos, tudo, parece que a gente está estudando uma coisa tão longe, né? Tão longe. E no fim é uma coisa que acontece, né, aí, ó, no quintal de casa, e isso é muito interessante, né? É uma coisa assim de realmente de parar e analisar o quanto a gente está envolvido com tudo isso, né? Com essas energias, né? Quanto é importante fazer evangelho no lar, como é importante aquela casa abrir e recebermos novamente, para recebermos diretamente, né, da nave, digamos assim, a influência, o magnetismo, né? E tem que fazer evangelho no lar, tem que ter essas reuniões com abertura, com fechamento, com a fluidificação das águas, para nos ajudar a equilibrar mesmo. Tanto é que era na casa das pessoas, né? Depois começou a ser nos centros, e agora com tudo isso, voltou a ser na casa de muitas pessoas, né? Essa reunião, por exemplo, lá vai ser na casa, né? Nós estamos em 1949, então eu estou contextualizando bem no tempo, né? Estamos em 49. Os centros espíritas nessas épocas eram escondidos. Minha mãe me levava num médico espírita para tomar remédio homeopático, e nós íamos 4 horas da manhã, porque se a polícia pegasse, prendia a pessoa e prendia quem estava na fila para passar pelo médium, porque eram considerados charlatões, abusando da fé alheia, né? E considerava o paciente um idiota, né? Um bobo acreditar naquilo. Então, eles prendiam, digamos, o Melo, né? Digamos assim. Entendeu? Eles prendiam. E olha que interessante isso. A gente não está falando de um livro de 1940, né? 49, sim. Né? Nós estamos falando de quantos anos, Meg? De 40 anos atrás? A minha atrás, idade, pensa um pouco. Então, 40 anos atrás, vamos dizer, não é muito tempo. Olha como as coisas evoluíram em termos da divulgação espírita, né? E eu não duvido formava fila na porta daquele médium que dava a receita. E aí os vizinhos, se as pessoas conversassem, chamavam a polícia. Então tinha que ficar todo mundo em silêncio para abrir a porta, que eles abriam às 4 da manhã, para as pessoas entrarem, porque se falasse muito alto, acordava os vizinhos chamava a polícia. Então minha mãe fazia eu ficar bem quietinha, né? Porque não podia fazer barulho, senão a polícia podia chegar. Então a gente ia às 4 da manhã, me lembro perfeitamente. Parecia o André Luiz, que não podia fazer barulho lá no
na parte lá das trevas, que senão o padre fazia, não é? Olha, até lembrando, né? Bom, gente, é isso. Ô, Edu, Oi, Isida, por favor. eu gostaria só de fazer um comentário Por favor. em relação à escolha do livro, né? Que a gente vai fazer o próximo trabalho. Não escolhemos ainda, estamos escolhendo, tá? Não, então a sugestão, né? A sugestão. Eu achei particularmente ótimo, porque eu já tentei ler esse livro, eu não consegui. E aí eu desisti. Mas como eu sei que nem quando a gente não consegue é porque a gente não está preparado, talvez seja essa oportunidade agora que eu vou ter, né, juntamente com o grupo aí, até acho que vai ser mais rico até. A gente está tentando, né, Zida, para fazer com que a gente tenha um subsídio, né, de mais pessoas, mais cabeças, e até mesmo uma possibilidade, quem sabe, como eu falei, né, possibilidade de fazer algum trabalho mais prático mais para frente, né, abrir possibilidades de uma coisa mais prática. Quem sabe, né? Tomara, eu gostei, eu espero que dê certo, né, que o grupo todo concorde, e a gente parta para isso, porque, como você falou, né, agora o término do que a gente está fazendo já é o início daquele, né? Então, a gente acho que já teve um preparo, um pré-preparo, assim vamos dizer, né, estudando este, porque quando eu comecei a ler, há um tempo atrás, eu não consegui. Eu achei tão denso, difícil, eu voltava, aí eu voltei naquilo dentro de mim, não é meu momento ainda de estudar esse livro, né? De ler esse livro. Né? Agora, eu acho que com o estudo pode clarificar um pouco melhor, né? Ficar mais fácil para a gente entender. Eu gostei. Então, eu quero só deixar registrado que acho que vai ser de grande valia para a gente. Tenho certeza que o pessoal vai achar depois que a gente terminar o Libertação, se a gente for começar a ler, vocês vão perceber assim, nossa, com o que eu já conheço do Obreiros, com aquilo que a gente já estudou do Libertação, vai ficar bem mais fácil o livro. Você vai começar a fazer ligações, vai falar, puxa vida, sabe que eu já vi isso, estava faltando estudar, mas esse ponto, ele está dentro de tudo aquilo que eu esperava que vai acontecer. Você vai vendo que vai ficando mais simples a coisa, bem mais simples. Bem mais simples mesmo. Legal. Bom, agradeço pela participação, Zina. Muito obrigado. Alguém queria colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? A gente volta, então, novamente, daqui 21 dias. Eu queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade de servir, essa oportunidade de a gente poder estar estudando esse livro junto. Muito obrigado. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade maravilhosa, né, de a gente estar aqui junto, reunido, conversando sobre o Evangelho de Jesus e a prática, né, a prática dos ensinos que Jesus nos apresentou. A gente hoje conseguiu ver com clareza, né, o que é o Consolador prometido, aquele que nos diz de onde viemos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, e para onde iremos, aquilo que nós vamos construir no nosso coração, no nosso reino de Deus. Gostaria de passar a palavra para algum de vocês que se sentia inspirado para fazer a prece de encerramento e conto com a presença de todos vocês aqui 21 dias para a gente continuar os nossos estudos. Afinal de contas, agora faltam apenas praticamente 4 capítulos e meio, né, que a gente já está na metade do capítulo 15, né? E a gente logo vai estar terminando. Eu devo colocar os slides do capítulo 18 nesses dias, enquanto a gente estiver aí não tendo aula, eu vou ainda desenvolver o capítulo 18. Pelo menos o capítulo 18 eu tenho força e esperança que eu vou fazer nesses dias. Se sair o 19 também, mas pelo menos o 18 eu termino. E assim que eu terminar, eu coloco para avaliação de vocês, para a gente ir construindo esse término desse livro juntos. O capítulo 18 é lindíssimo, o capítulo que a nossa irmã Matilde vai novamente aparecer, se materializar, e aí a gente vai ver realmente o potencial mediúnico de Gubbio, que a gente não tem ideia, né? E ele vai ser o único médium doador de energia radiante para que ela possa se tornar ali presente, né? Que ela possa ali se materializar, né? Se tornar presente e atender
a todas as pessoas que, como eu falei, não vão ser só a Gaspar, vão ser atendidas muitas pessoas, né? E a gente vai ver como vai ser feito esse atendimento ali no capítulo 18, 19 e no 20, um encontro com Gregório. Enfim, um encontro com Gregório. Quem pode fazer o encerramento para a gente, por favor? Vai ser dia 27, né, Edu? A volta? A gente retorna no dia 27, daqui duas terça-feiras. 2 terças, tá. Eu vou falar só um trechozinho da oração que tem na última página do Nosso Lar, tá? Que é uma música, mas eu vou falar só um trechozinho dela. Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a tantos ensinamentos, pedimos a Deus que nos acalente à noite com um sono tranquilo, reparador, para um acordar leve e bom. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam, na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Uma boa semana para todos. Fiquem todos na paz de Deus.